Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Consultório. Estamos começando mais um episódio e hoje nós temos mais uma psicóloga querida que vai comentar com a gente, conversar com a gente sobre o que é o consultório e qual a perspectiva que atravessa ela. Então, meus queridos telespectadores, me sentindo na TV agora, deem boas-vindas a Vitória dos Anjos, psicóloga, especializando em psicologia clínica e que está aqui com a gente para compartilhar o que é o consultório para ela, o que é esse movimento que a gente está convocando todo mundo a pensar. Vitória, seja muito bem-vinda. Obrigada. Fique à vontade e vamos conversar. Muito obrigada pelo convite, Alisson. É um prazer poder participar dessa minissérie, né, junto com outros profissionais que com certeza vão fazer umas grandes participações aqui junto contigo. Muito obrigado. E uma pergunta, Vitória, que a gente começa sempre assim, querendo saber de fato, sem muito rodeio, né? Uhum. O que é que você pensa sobre o consultório? O que é o consultório para você? Consultório acaba sendo um espaço de liberdade e de realizações. E aí, na perspectiva, enquanto hoje psicóloga, eu me formei agora em 2021, né? Então, é recente e estar no espaço onde eu sempre quis estar acaba sendo um movimento de realização e de libertação na perspectiva de poder explorar caminhos que por muito tempo eu pensei que eu não iria caminhar. Você não achou que ia clinicar, então? Achei, mas numa realidade que, ao mesmo tempo que era próxima, era distante. Então, eu não sabia como chegar até esse caminho. Então, na medida que na academia, eu fui trilhando caminhos como, por exemplo, a psicologia social, apesar de sempre querer a clínica. Então, eu tive uma experiência por 3 anos dentro da psicologia social, até por questões de estágio obrigatório, só podia ser quase no último ano a clínica. Então, é como se aquele meu desejo lá numa caloura fosse só para o último ano para ser realizado. E agora, profissionalmente, não vejo um outro espaço para ser ocupado para além do consultório. E é interessante pensar, porque Vitória falando isso agora, me dá a sensação, Vitória, de que o consultório foi aparecendo para você. Foi, apesar de ter... Esse seria o meu primeiro momento enquanto psicóloga, mas eu tive os meus momentos, os meus sentidos em consultório como paciente. Então, a minha história dentro da psicologia acaba não sendo única e exclusivamente quando eu iniciei o curso, né? Eu tive um processo na infância, que foi o meu primeiro contato com a psicologia, apesar de não lembrar muito. Sim. Porque foi um processo de luto. Sim. Eu era muito pequena, minha avó faleceu quando eu ia completar 3 anos, na véspera do meu aniversário. E aí eu precisei iniciar acompanhamento psicológico, né? Minha mãe acabou sendo orientada a começar a socialização, porque eu estava apresentando alguns comportamentos de me retrair, enfim. Então, esse foi meu primeiro contato com a psicologia, e só venho lembrar de fato, meu primeiro contato já no finalzinho do ensino médio, que foi quando eu escolhi de fato que a psicologia seria o meu caminho. Muito legal. E é interessante pensar, né, Vitória, o quanto... Porque assim, você me falando, me dá uma sensação de que você foi caminhando pela psicologia enquanto pessoa que precisou de serviços, enquanto profissional em formação, né, estudante de psicologia. E assim, é curioso, quando você me fala do consultório enquanto possibilidade agora, caberia dizer então que o consultório, ele, de fato, ele foi sendo construído ao passo que você foi experimentando. E como é que você vê essa questão de se preparar para esse lugar, né? Assim, você entende que há uma preparação? Como é que você olha
o consultório enquanto lugar de interação, né? Sim. Enquanto você falava, eu estava refletindo também sobre, e eu vi esse caminho de encontros e reencontros, desencontros, então essa movimentação. E a partir do momento onde eu entro na psicologia, e eu tenho essa certeza que seria o caminho que eu ia trilhar, eu acabo me preparando enquanto como ser uma boa profissional para estar ali. Uhum. Se é um espaço de liberdade, né? Como é que estar preparada para essa liberdade? Não só minha, mas também daquele que irá procurar o serviço, né, da psicologia. Como estar de fato presente ali, né? Não unicamente presente, Sim. mas estar livre enquanto psicologia, estar preparada enquanto psicóloga. E aí, durante a minha jornada acadêmica, eu vim pensando sobre como estar nesse espaço de psicóloga, tentando engolir os livros, né? Como psicólogos, nós sabemos que precisamos encontrar, para estar numa perspectiva teórica, e logo no meu segundo ano de faculdade, eu já escolhi a minha, que é a fenomenológica existencial. Então, é nessa preparação de como poder estar no espaço com ética, além do teórico, uma prática que seja acolhedora. E é bem forte essa palavra liberdade, já trouxe ela algumas vezes nessa fala. Como é essa liberdade do consultório? Que liberdade é essa que você está se referindo? A liberdade de atuação, né, enquanto autenticidade, que, querendo ou não, existe. Eu vivenciei agora, saindo da faculdade para iniciar a jornada profissional e algumas trocas com alguns amigos, sempre vinha um discurso de que você teria que ser extremamente, como é que eu posso falar? Um personagem do que é ser psicólogo. O estereótipo, né? Os estereótipos. Isso também acontece do próprio paciente chegar e falar. Eu pensei, inclusive já aconteceu de uma paciente, a gente tá em acompanhamento há quase um ano. Eu pensei que de primeira eu ia te encontrar com um caderninho na mão, eu falando e você anotando tudo que eu estou falando. E aí eu quebro um pouco esse estereótipo, porque quando eu estou em atendimento eu não estou com nada em mãos. Eu gosto muito de não me caracterizar enquanto o que as pessoas acreditam que é uma psicóloga. Costumo vir com o meu all-star, então, Sim. bem trazendo de fato quem eu sou, né? Apesar de ser psicóloga, eu não reforço esse estereótipo de que que fica ali extremamente sério, que, querendo ou não, enquanto psicoterapia, a gente está em relação com o outro, né? Então, é deixar também se afetar com o que está em sua frente, o que está nesse processo. Sim. E é muito legal essa questão de pensar do estereótipo, como você está trazendo, porque essa liberdade, às vezes, ela é negligenciada. Né? Quando estamos preocupados em fazer a fala mais coerente. Eu lembro muito da fala de Beto Machado, né? Uma das aulas que eu tive com ele, que ele falava assim, a terapia só vai acontecer quando a gente deixar de ficar tentando fazer frases de efeito, grandes descobertas, e for para as minúcias, para o dia a dia, para a conversa. Se aproximar, né, com aquela pessoa que está diante de você. E essa aproximação, tanto com o seu paciente quanto os profissionais, né? A partir do momento onde o profissional percebe que você pode ser autêntico, que você pode ser você mesmo ali dentro do consultório, isso afeta diretamente também a relação com o paciente, né? E como a autenticidade do psicólogo
né? Agora, em questão, acaba sendo tão essencial para essa relação com o paciente, né? E muitas vezes, como você acabou falando, pode ser negligenciada essa liberdade em poder ser quem você é, né? Então, vestir uma capa onde os psicólogos são super-heróis e que tem que deixar sua identidade de lado para seguir um estereótipo acaba sendo um pouquinho perigoso, arriscaria dizer. Qual seria o perigo, Vitória? O perigo acaba que em momentos onde você está em descontração, você pode... Posso usar um exemplo? Pode. Uma colega minha vai tirar o CRP agora. Ela mandou foto para mim e falou: Vitória, vou agora tirar foto do meu RG pro CIP, né? E aí eu não... CIP significa Carteira de Identidade Profissional. o costume. E aí ela foi tirar uma foto com a camisa do Mickey. Só que quase não dava para perceber o Mickey. Ela, não vou, porque quem vai ver minha carteira de profissional vai falar: olha, uma psicóloga com Mickey. Eu falei: é o que você gosta, né? Você vai deixar o que você gosta para que os outros tenham outra visão sobre você? Isso vai diminuir o seu trabalho profissional, né? Então, esse movimento de ser... Eu já ia entrar na fenomenologia, mas essa... Fique à vontade, é a sua fala. Mas de você acabar encontrando num outro algo que não te pertence, algo que não é seu. Então, essa descaracterização de quem você é para atingir uma expectativa do outro acaba tendo um perigo entre linhas. Sim, e é tão forte isso, da descaracterização, que eu já ouvi de alguns clientes, não, de 2 clientes específicos, falas parecidas que diziam assim, em relação à estrutura física do consultório, né? Nossa, seu consultório é diferente do que eu já fui. E eu fiquei me perguntando, isso é bom ou isso é ruim? Né? Depois de muita reflexão, eu entendi que isso é interessante. Porque se todos os outros que ele já foi, e olha que ele já foi bastante, são parecidos, essa liberdade, essa autenticidade, esse quem é você, não ganha espaço para aparecer. Sim. E aí eu fico me perguntando, que consultório é esse, enquanto local, enquanto liberdade? Eu gostei dessa posição de Vitória. Esse consultório enquanto liberdade, o que é que ele está libertando? O que é que ele está aprisionando nessa perspectiva de conduta, postura, né? E a liberdade vai para além do profissional, mas para aquele paciente, né? Enquanto se sentir confortável de estar ali, enquanto, né, se sentir bem para trazer suas questões, né? O espaço também, o ambiente acaba aconchegando um pouquinho aquele que, querendo ou não, muitas vezes está em sofrimento, né? Caberia dizer, Vitória, que ao passo que você vai investigando, investigando é uma palavra muito forte, mas ao passo que você vai descobrindo quem é você, né? Essa autenticidade, você também vai descobrindo o seu consultório, o seu atuar. Também faz parte, né? À medida que a gente se conhece, a gente vai se modificando, né? Não somos cristalizados, ainda bem, né? E à medida que eu vou me conhecendo e eu vou podendo me apropriar daquele espaço também, isso facilita tanto o meu conhecimento, quanto o meu trabalho, quanto estar disponível àquela pessoa, né? Porque não adianta estar num espaço onde você não se sente acolhida, não se sente pertencente dali, que você não vai conseguir ter um conforto para estar naquele ambiente, né? De estar com o outro, isso acaba facilitando. Sim. O que é que mais te chama a atenção nessa descoberta, nessa trajetória chamada consultório?
Não só o consultório em si, mas o atender e o estar ali com essas pessoas. O inesperado. O inesperado acaba sendo a grande potência dentro do processo de psicoterapia, desse estar disposto a lidar com esse inesperado. Porque, querendo ou não, a gente está muito acostumado em viver no automático. Uhum. No automático e planejar tudo que está ao nosso redor, né? Então, acaba não sendo um trabalho mecânico o nosso. A gente lida com coisas que podem ser possíveis, mas não podem ser planejadas que irão acontecer, né? Então, a jornada dentro da clínica, né, no consultório, acaba sendo muito motivador essa questão do inesperado, né? De você não saber o que vai chegar ali diante de você, mesmo você estar em acompanhamento há muito tempo com aquela pessoa, e acaba sendo o que move o processo de psicoterapia, né, dentro desse trabalho. Qual ou quais desafios você mais tem demandado? Certo. Hoje acaba sendo demandas de ideação suicida, que é algo que eu venho estudado, venho me debruçado desde a graduação. Então, é algo que eu sempre quis realmente estar no meio para intervenções, para falar sobre a temática, para realmente trabalhar na clínica. Então, por mais que seja uma demanda onde muitas pessoas têm uma certa dificuldade, mas é esse inesperado que acabo me abraçando um pouco para trabalhar sobre vida, né? Não tem como falar sobre morte, sobre o desejo, sobre a morte, sem falar de vida. Sim. Então, acaba que sendo um espaço que, ao mesmo tempo que seja desconfortável enquanto, né, ser humano, mas é um espaço onde eu gosto de estudar, de atuar. E quando você está pensando, Vitória, né, nessa questão da liberdade do consultório, do inesperado, existe alguma coisa na sua experiência que somente fazendo você conseguiu ter esse desenvolvimento, você percebeu esse desenvolvimento? É porque tem coisa que a gente faz e só quando a gente começa a fazer que a gente sabe se dá ou não pra gente seguir naquele fluxo, né? E assim, até ampliando para a sua vida profissional enquanto psicóloga, o que é que você conseguiu perceber, né? E aí eu volto para a universidade, né? Quando eu fiquei de 2018 até 2021, que foi o ano de conclusão, em um projeto Provida, que é sobre cuidado com a saúde mental, autolesões e ideações suicidas, comportamentos suicidas, justamente como calouro eu pensei, meu Deus, se essa demanda chegar para mim, como é que eu vou lidar? Né? Diante de um desejo, né, de morrer, diante daquele sofrimento, como é que eu, enquanto psicóloga, poderia ajudar aquela pessoa? E aí eu participei do projeto e comecei a estudar. Eu gosto muito de engolir livros, né, as leituras, então é uma forma de preparação, porque naquele momento eu não poderia estar atuando, então foram os livros que me abraçaram nesse primeiro momento, até que eu recebi uma primeira demanda, né? E eu vi que, apesar de um preparo extremo na universidade, quando chega o primeiro caso, o papo é outro, né? Apesar de estar bem estruturada
teoricamente, mas aquele tato da primeira sessão, que não necessariamente aparece de cara, a gente precisa estar ali a cada semana visualizando aquele discurso e entendendo as minúcias para poder chegar no que de fato a demanda, qual é a demanda. E aí, a partir desse primeiro contato, eu vi que de fato eu poderia estar preparada, mas que nem sempre estamos preparados 100%. Sim. Porque cada caso é um caso, então cada caso vai ser um manejo diferente. Isso fez com que eu chegasse até mesmo para alguns colegas que acabavam sabendo que era uma demanda que eu queria muito, pegar de primeira, assim. E eu falei, nem sempre estamos preparados, e isso é a clínica. Né? Isso não diz de um despreparo, mas que aquela pessoa, né, aquele caso específico, a história daquele sujeito é totalmente diferente, né? E, querendo ou não, na academia, nos livros, dependendo do livro também, existe algo muito metódico, muito técnico de como lidar com aquela demanda. E vai para além disso, né? De aplicar uma técnica. Então, a cada dia no consultório, a cada atendimento, é um aprendizado que tem nos livros, mas vai para além dessas leituras, né? É uma imersão na história do outro, é uma imersão teórica e prática, mas essa prática muito muito rica diante daquela história, né? Das histórias. Então acaba sendo uma riqueza única a cada caso. Então, uma preparação diferente. Nossa, muito, muito serena essa fala agora, que parecia aquela parte quando mata só aquelas ondulações, sem muita onda. Muito bom, parabéns, Vitória. E tem uma coisa que você traz aí, né? O teoricamente pronto, melhor, o conhecimento teórico e o conhecimento prático, né? Penso eu que construir o consultório enquanto postura, enquanto fala, né? Enquanto esse lugar que Vitória está trazendo, é muito dessa mistura entre essas duas coisas, né? Entre o prático e o teórico, entre o côncavo e o convexo, enfim. E assim, eu imagino que cada um de nós, eu tenho certeza, né? Cada um de nós vai fazendo essa mistura de um jeito. Como é o seu jeito, Vitória, de misturar o teórico com a prática? E assim, e o que é que do cotidiano você consegue, que lhe serve para construir esse consultório, essa postura de acolhimento? Começando um pouquinho do externo, essa construção acaba vindo de algumas reflexões, querendo ou não sei se só eu, mas você compartilha também, algumas situações do dia a dia acabam vindo muito forte, questões da clínica, então é como se o ambiente nos acompanhasse, independente de onde estejamos, né? Então, dia a dia a pessoa está fazendo exercício físico, está vindo a questões dos casos, que acaba sendo aquela reflexão quase 24 horas, seria um pouquinho exagerado, mas que faz parte do dia a dia. Então, geralmente, os estudos, quase todos os dias, mediante dos casos, e acaba sendo muito presente para fazer essa construção dentro da clínica, né? E como eu disse anteriormente, a questão da autenticidade. Então, apesar de ter o teórico que, de certa forma, nos dá uma sustentação para estar no consultório, também tem a questão que você precisa se reconhecer naquele teórico para poder fazer a hermenêutica, né? A interpretação daquilo, para que, querendo ou não,
construa sua identidade enquanto psicólogo, construa sua identidade enquanto Vitória, que vai para além da psicologia, Sim. né? Então, para estar ali presente, precisa de toda essa movimentação, né? O externo, o interno, as pessoas que estão em volta, essa sua relação com o mundo. Nossa, muito legal. E pensar essa relação, né? Quais são os pontos de interseção entre mundo e prática, prática e mundo, você, consultório? O que é que liga esses grandes núcleos? Eu acabo não enxergando separado, Uhum. né? Então, essa relação não tem como separar a Vitória do mundo, o mundo de Vitória, não tem como separar um pouquinho Vitória da psicologia, porque me constitui também, Uhum. né? Constitui consultório, constitui tudo aquilo que está ao redor, né? Então, vai diante dessa minha relação com o que está à minha volta, o que está também dentro de mim. Uhum. Então, não consigo enxergar essas separações, né? Acaba, talvez, por mais que seja algo separado, mas existe uma união. Então, falar o que nos une seja um pouquinho complicado, Uhum. porque não visualizo essa separação de Vitória-Mundo, Mundo-Vitória, né? Já que estamos nessa relação bem grudadinhos. Muito bom. E o que é que você percebe, Vitória, que contribui não, que é recurso para você, fazendo uma divisão mesmo que não tenha, né? Assim, o que é que das suas questões mais pessoais contribuem para a sua prática profissional? Tem algum hobby, alguma atividade que você faz que agrega nessas construções e elaborações de sentido no consultório? Para você e para seus clientes, claro. Vamos lá. Eu gosto muito de tecnologia, né? Desde pequenininha, então eu tenho uma história grande com a tecnologia, com artes, tanto que antes de entrar na psicologia era uma possibilidade eu ir para o lado artístico, mas consegui separar bem o que seria o hobby e que eu poderia usar a arte dentro da psicologia, dentro do consultório. Então, gostei muito também de gravações, de poder contribuir com o outro por meio das mídias. Então, antes mesmo de começar a graduação, eu criei um Instagram, que antigamente era o Psimadeon, né? Enquanto estudante, eu partilhava um pouquinho do meu dia a dia na universidade e produzir conteúdo sobre psicologia, né? Então, mostrando meu lado acadêmico, mas também algo mais profissional, até chegar ao último momento, né, de fazer essa transição do estudante para o profissional. Então, o meio artístico acaba facilitando muito para trazer recursos para os pacientes, né, dentro do âmbito clínico não necessariamente só o presencial, mas o online também, né? Então, recursos como obras de arte para trazer dentro daquele processo de psicoterapia, para a gente refletir um pouco sobre aqueles traços, o que aquilo representa. Alguns, até os próprios pacientes, às vezes, não sei com você, mas os meus me mandam memes na internet. Isso acaba também sendo um recurso que facilita até da pessoa se expressar o que estava pensando, né? Então vai ser de maneiras diversas esse encontro da psicologia com a arte no consultório, né? No fazer clínico. Sim. E você fez até me lembrar agora de um livro de Ana Maria Lopes Calvo Feijó, né? Ana Feijó. Grande Ana. Que é a escuta e a fala em psicoterapia. Tem um trecho lá que ela comenta assim, que é importante trazer os sentidos para uma linguagem compreensível, né? E ela até traz um exemplo da piada do careca, que eu não lembro agora, mas ela conta uma piada num atendimento que é para ilustrar uma compreensão, né? Que era mais ou menos assim,
mesmo que aquele cliente que ela estava atendendo tentasse fugir o máximo de uma demanda que ele estava vivenciando, ela ia aparecer novamente, né? Então, como lidar com essa questão? E aí ela ilustra com uma piada do cara que era cabeludo e a morte veio buscar ele, aí ele raspa o cabelo, mas a morte diz alguma coisa assim, não tem pra onde correr que eu lhe conheço, uma coisa assim. E aí, traz muito essa ideia que você está falando, né? De que para construir essa relação, melhor, a compreensão desses sentidos, podemos lançar mão de várias questões, né? Como memes, música, poesia, tela, teatro, dança, experimentações, enfim. São muitas questões, né, Vitória? São. E o importante do profissional, por exemplo, dar essa abertura. Aí eu vou voltar também aos estereótipos do que seria um psicólogo, aquela rigidez, aquela seriedade. A importância do psicólogo trazer, né, se acaba também fazendo sentido para ele, movimentos artísticos, que também é uma possibilidade daquele outro, daquele paciente também se manifestar artisticamente, né? Já aconteceu em processos de psicoterapia trazer questões artísticas para a gente trabalhar durante a sessão e acabar tendo um retorno também artístico, uma produção do paciente, né? Então, como essa liberdade, enquanto é uma troca, né? Mesmo sendo uma liberdade do profissional, uma liberdade do paciente, mas que as liberdades se encontram, e que bom que se encontram, né? Que mostra que aquele espaço está disponível para isso. Nossa, e você trouxe agora, me lembrou muito uma frase de Carl Rogers. Né? Quando eu sou eu mesmo, permito que o outro seja ele mesmo, né? E aí, pra gente pensar como a autenticidade ela é tão importante. Tô pensando. Não é? Tô pensando. E nesse tô pensando, já quero encaminhar para o nosso fechamento, Vitória. E, mais uma vez, agradecer, mas também deixar você muito à vontade para trazer essa fala final, assim, como é que você resume a sua experiência de consultório? A minha experiência em consultório, apesar de estar engateando, né, tem muito tempo ainda pela frente, mas é descoberta a cada encontro, a cada estudo, a cada vivência, né, no consultório, vai modificando a minha prática, né, eu visualizo que dá para melhorar, o que dá para deixar esse espaço tão mais confortante, né? Que aí fugindo um pouquinho do teórico, mas pensar a cada caso o que aquilo demanda. Então, vem sendo um espaço de construção e reconstrução do que eu venho construindo. Então, eu encontro o espaço de atendimento como um grande caminhar, né? E é esse caminhar não só em relação ao tempo que eu ainda tenho que percorrer, mas com aqueles que eu também encontro ao meu redor, né? Então, no caminhar você pode descansar, você pode correr, você pode fazer vários tipos de movimento, mas o importante é acabar aproveitando aquela viagem, né? O percurso, né? O processo. Então, esse meu percurso acaba sendo, de fato, de descoberta, de aproveitar cada cenário que está ao meu redor, né? Aproveitar quando a gente está no ônibus, olhando pela janela com o fone de ouvido, pronto. Então, é realmente aproveitar a cada instante. Então, esse aproveitar enquanto profissional, enquanto ser humano, enquanto possibilidade de atuação e de melhorias, né, que podem ser feitas e permitir que aquela melhoria aconteça
com que, de fato, eu esteja presente para essas possíveis mudanças e possíveis encontros. Nossa. Muito obrigada, Vitória. E minha gente, estamos chegando aqui ao final do nosso episódio. E a pergunta que eu sempre faço no final: Vitória, complete para mim. O consultório, eu sou liberdade. Não, nada surpreendente, porque o tema hoje foi liberdade no consultório. Muito bem. Vitória, fique à vontade para deixar seus contatos, onde as pessoas podem lhe encontrar e faça a sua fala final. Então, pessoal, caso vocês tenham interesse em conversar comigo, trocar figurinhas, dicas de livros, enfim, já disse aqui quanto eu gosto de livros e também essas trocas de obras de arte, qualquer coisinha que vocês quiserem, ou até mesmo demandas para psicoterapia, vocês podem me encontrar no Instagram, que é o @vitoriadosanjos, psi, Vitória normal, sem o C, tá? Então, a Alisson vai colocar aqui na edição? Sim, na legenda que vai aparecer. Pronto. Então, vocês podem falar comigo por DM, que é mensagem direta, ou então clicar na link da bio do Instagram, que você pode ser direcionado ao meu WhatsApp. Tá certo? Muito bem. Então, tá tudo aqui embaixo. Acompanhe Vitória, troque figurinhas. Muito obrigado por assistir até aqui. Comente, compartilhe, classifique se você está ouvindo no podcast, se você está vendo no YouTube, no Instagram. Espalhe esse papo de consultório. Você enquanto profissional, você enquanto paciente, vivente. E muito obrigado. Até o próximo papo de consultório. Tchau, tchau.